aberta, eles têm a tendência de conseguir ver assim, os profetas de visão aberta, eles têm a tendência de conseguir ver assim um mundo espiritual aberto, né? Eles veem, conseguem enxergar coisas ao qual ninguém mais enxerga. Imagina, né? Imagina eu sair na rua assim, né? Caminhando na rua assim, e de repente começa a passar pessoas por mim e eu começo a olhar para essas pessoas e começo a enxergar, né? Espíritos malignos atrás dessa pessoa. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Eu posso estar caminhando assim, olhar para uma pessoa, bater o olho nela e conseguir enxergar dessa forma. Já ocorreu isso comigo? Já, né? Ao ponto de outras pessoas ao meu redor achando que eu estava secando, olhando para a pessoa, mas não era isso, né? Não era isso. Existem diferenças, né? Realmente de sentimentos e troca de olhares, realmente que uma pessoa, um homem, uma mulher pode ter, né? Olhar assim de forma né? De forma assim, sei lá, né? Como se estivesse desejando a pessoa, ou você olhar como se você estivesse espantado com aquilo a qual você está olhando, você está entendendo? Tanto se for homem ou mulher, né? Então ocorreu já situações como essa, né? Ao ponto de olhar assim para uma pessoa assim, ou para uma mulher ou para um homem, né? E não olhar para a pessoa, mas sim olhar o que estava atrás da pessoa, né? Ou o que estava às vezes no semblante da pessoa. E é tenebroso isso, porque quando você começa a enxergar isso, você tem que se acostumar às vezes, né? Pelo fato de você buscar por isso, ou às vezes tem pessoas que nem buscam, né? Isso já está dentro da pessoa. Isso identifica muito também com o chamado da pessoa, né? Principalmente a área do profético aí. A galera do profético aí, a galera que anda mais no profético, realmente tem a tendência de carregar isso dentro de si, né? A pessoa não busca por isso, já está dentro dela. Ou seja, se a pessoa sente, né, que a pessoa caminha, né, no profético, que a pessoa realmente busca o profético, a pessoa sabe que aquilo é para ela, né? A pessoa vai ter uma fome e sede somente por aquilo, tá entendendo? A pessoa ela tem uma fome e sede somente por aquilo. Ou seja, então a pessoa busca somente pelo profético. Por quê? Porque não, porque aquilo é interessante? Não, porque aquilo mexe com a pessoa, tá entendendo? Aquilo ali vai mexer com a pessoa, porque já está no espírito dela, já está no espírito daquela pessoa, né? Na área profética, ou seja, então aquilo mexe, ou seja, qualquer coisa que se move no profético vai começar a mexer dentro da pessoa, ou seja, é como se fosse uma conexão. E é até interessante porque isso ocorre também profeta com profeta, né? É como se fosse assim uma sincronia de conexões, né? Fios de conexão que se conectam, ou seja, às vezes eu estou caminhando na rua, né, ou no mercado, e de repente eu me esbarro com uma pessoa, começo a conversar com aquela pessoa, e eu começo a conversar assim, a gente se dá bem, assim, só numa conversa a gente já começa a se dar bem, já conversar ali, já cria uma amizade muito rápida. E aí você vai descobrir depois, né, a pessoa bobear cristã, né, vai para a igreja e você descobre que a pessoa é profeta, a pessoa está lá entregando profecia profeta, e você diz, cara, né? E eu também sou profeta. O Senhor me usa também em profecia ou revelação. Então eu também sou usado em profecia e revelação. Então eu também sou um profeta, né? Ou seja, o Senhor me identificou, o Senhor me mostrou que eu sou um profeta, né? E por conta disso, né, eu crio essas conexões com outros profetas. Ou seja, é uma linhagem de profetas, né? Quando eles se encontram, realmente há uma conexão. Você vai perceber isso até mesmo com Maria e Isabel, né? Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus, né? Quando eles estavam no ventre, os dois, né? Quando elas se aproximaram, os ventres, a Bíblia afirma e diz isso, que quando elas estavam uma perto da outra, assim, né? Os ventres, ali no ventre, os bebês que estavam, né, no ventre delas começaram a se mexer. Por quê? Ó, conexão, ou seja, ó, começaram a se conectar, você tá entendendo? Cara, existem coisas assim no mundo espiritual que as pessoas às vezes não entendem, parece loucura mesmo, mas se você olhar pelos olhos do Espírito, você vai começar a entender. E quando você começar a entender, aí que o negócio começa a aumentar para o seu lado. Porque uma coisa é você não entender, outra coisa é quando você entende, né? Realmente, quando você não entende, quando você não entender, você fica até mesmo limitado, ou seja, é uma ignorância que te protege, né? É como se fosse uma ignorância que te protege, ou seja, você vai ficar protegido pelo fato de você não ter o conhecimento. É a mesma coisa uma pessoa que ela não é salva em Jesus que uma pessoa que não conhece Jesus. Se ela não conhece Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, ou seja, essa pessoa é uma pessoa que está de fora, digamos assim, né? Aquele que já tem o conhecimento, já sabe quem Jesus é, essa pessoa não tem mais escapatória. Por quê? Porque ela já ouviu falar, ou alguém falou para ela de Cristo. Você está entendendo? Ou seja, então não vai chegar no grande dia ou na última hora essa pessoa poder falar, mas ninguém falou
ninguém falou de ti para mim, Senhor, né? E Jesus vai pegar e falar, ué, né? Quando você estava andando na rua, né? Uma pessoa foi lá e falou de mim para você, você não quis aceitar, você virou as costas, né? Ou quando eu peguei e fui, né? Ou quando você foi no mercado, uma pessoa, né? Falou de mim para você, você também não quis aceitar, né? Ou quando eu mostrei para você de mim, né? Às vezes no celular, nas redes sociais, né? Alguma imagem, algum vídeo, você também não quis ver, você passou, não viu, né? Ou seja, então, para todos os lados, né? Não tem como fugir, não tem como ter escapatória. Jesus está em todos os cantos, né? Não tem como uma pessoa realmente, ainda mais nessa geração, né? Uma geração ainda realmente com a tecnologia, com tudo que há, não existe realmente de fato quando uma pessoa não souber realmente quem Jesus Cristo é, né? Então, voltando ali, né? Os profetas e profetisas. É muito interessante, e eu estava comentando que eu ia falar sobre principados e potestades, porque esse é um dos assuntos ao qual nós iremos falar até mesmo na mentoria de sexta-feira, que vai ser muito forte. Esse assunto vai ser muito forte. E dá até um pouco de receio, né, de tocar nesse assunto. Por quê? Porque eu sei, até mesmo porque nós vamos comentar até mesmo na mentoria, né? Isso que eu estou pensando, né? Estou pensando em fazer até mesmo um curso referente a isso, de falar acerca desse assunto em específico. Como você detonar e dissipar, né? Tirar fora, né? Realmente esses principados e potestades. É difícil, mas não é impossível. Tem pessoas que acham que é fácil, não é bem assim que funciona. Pode até ser para alguns que realmente já caminham aí num processo, né? Numa caminhada mais longa, mas para aqueles que estão iniciando realmente pode se tornar difícil. Por quê? Nós iremos entender isso passo a passo também nessa mentoria ou também nos cursos, no curso que será feito referente a isso. Amém, gente? Eu creio que vai ser forte demais, né? O que vai ser feito aí nesse assunto aí que nós iremos comentar. Eu creio que vai ser forte, né? Referente ao assunto ao qual nós iremos comentar e falar referente a essas aulas e também na mentoria também que vai ser forte demais. Amém, gente? Deixa eu ver aqui rapidinho. Uma das coisas ao qual algumas pessoas, né, esquecem é que realmente existem duas autoridades, né? Duas autoridades que destacam, né, uma pessoa. Como assim? Duas autoridades que destacam uma pessoa realmente no mundo espiritual, fazendo com que essa pessoa, né, consiga assim entrar, né, em um ambiente onde vai favorecer essa pessoa de expulsar principados e potestades. Quais são elas? O apostólico e o profético. Não existe, e eu também não vi, né, realmente evangelista conseguir expulsar, né, principado ou potestade. Não vi de fato, porque realmente existem funções para cada um, né, desses 5 ministérios. Vamos lá. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ministérios. Você vai perceber que realmente, dentre os 5, você vai perceber que os que mais atuam nessas áreas, realmente para remoção de principados e potestades, né? Pessoas que realmente têm uma autoridade, têm realmente algo assim que vai destacar de outras pessoas, realmente são os apóstolos e os profetas. Tem pessoas que falam, mas o apostólico já é uma autoridade diferenciada. Sim, mas eu quero te falar algo aqui, que realmente o apostólico tem muitas pessoas que pensam que é o primeiro. Não é, é o último. O apostólico ele é sempre o último, ou seja, é como se fosse um tapete para as pessoas pisarem em cima, né? O fundamento. Se você vai montar uma casa, você não pode montar lá de cima para baixo, você tem que montar lá de baixo para cima, né? Você tem que fazer primeiro o fundamento, realmente o fundamento da casa, né? Colocando concreto, fazendo as vigas ali e tudo mais, né? No fundo da casa ali no chão, para realmente firmar, deixar a casa firme, para que ela não venha balançar ali ou tombar ou cair, né? Por falta de fundamento. Ou seja, quando a casa tem fundamento, realmente ela tem estrutura de permanecer em pé. Se ela não tiver fundamento, ela vai cair, né? A mesma coisa são os apóstolos, ou seja, eles são fundadores, ou seja, apóstolos são aqueles que realmente vão trazer fundamentos, ensinos que vão trazer fundamentos, fazendo com que realmente as pessoas venham a caminhar em linha reta, né? E é bem interessante falar acerca disso, porque alguns às vezes não sabem dessas coisas, né? E quando você vai ouvir, né, falar acerca disso pela primeira vez, algumas pessoas que ouvem falar disso pela primeira vez se assustam. Não se assuste, né?
principalmente referente a esse assunto que nós estamos tocando aqui, de falar acerca de principados e potestades. Existem, né, lugares ou ambientes. Existem lugares e ambientes onde realmente você vai ver que estão consagrados. Como assim consagrados? Você já viu já em ambientes onde você vai assim, às vezes numa cidade ou num estado, que só de você entrar você começa a passar mal? Já viu isso? Ou seja, eu vou entrar num estado aí ou numa cidade e eu vou ir nesse local e de repente quando eu entro com o carro ali, né, quando eu entrei na cidade ou no estado eu começo a passar mal, me dá ânsia de vômito, eu começo a passar mal, né? E passar mal, muito mal, e aí eu falo, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí você vai descobrir que talvez ali naquela cidade ou naquele estado tenha uma estátua, né? Ou algo que está consagrado ali. Por exemplo, tem alguns lugares onde você vai onde já tem um pentagrama ali, né? De Illuminati ou da maçonaria, né? Que alguns lugares têm isso. Então tem a tendência, pelo fato disso estar ali naquele ambiente, fazer com que gere um peso sobre o lugar, ou seja, a atmosfera, o ambiente, está entendendo? Ou seja, então aquilo vai gerar um peso na atmosfera, né? E a pessoa sente drasticamente, ou seja, é algo assim que vai pesar no ambiente. A pessoa vai falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é esse peso, dor de cabeça, né? Ai, meu Deus, agora o negócio tá ficando sério. Tô percebendo aqui que só de tocar nesse assunto parece que já tá criando um pezinho aqui, né? Fazendo com que eu não consiga falar acerca desses assuntos aqui, né? Mas eu vou falar sim. Já fica na intercessão aí, gente. Vocês que estão na intercessão, pessoas que estão na intercessão, fiquem intercedendo, por favor, né? Para que realmente eu venha concluir e falar acerca desse assunto aqui, porque realmente é difícil. Quando nós começamos a tocar nesse assunto assim, sempre acontece sim, realmente de uns negócios assim, de algumas pessoas se levantarem, ou mesmo até o próprio inferno se levantar, né? Em querer atrapalhar, né? Com peso, irritabilidade ou outras coisas, principalmente nesse assunto. Eu me lembro que uma vez eu tentei fazer, né? Até mesmo umas aulas falando acerca desse assunto. Meu Deus, gente, penso o quebra-pau que deu, né? Penso o quebra-pau que deu realmente de tentar falar acerca desses assuntos assim, né? Começou um monte de levante. Meu Deus, começou um quebra-quebra, começou a quebrar coisas, né? Objetos e começou a quebrar um monte de coisa. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Às vezes dava até medo de sair na rua pelo fato de alguém, ó, parece que algum carro iria te atropelar, ou sei lá, né? Alguma coisa iria acontecer com você, né? Pelo fato de você tocar nesses assuntos. Ou seja, então, quando você toca nesses assuntos, você tem que se blindar primeiramente, né? Você jejua, você ora, você busca, se consagra para primeiro tocar nesses assuntos. Porque se você realmente tiver brechas e querer tocar nesses assuntos assim, meu Deus, pensa, você é massacrado na hora. Meu Deus do céu, é algo que acontece assim com você que é terrível, né? Com a pessoa, né? A pessoa é como se estivesse cheia de buracos, né? Ou seja, cheia de brechinhas, né? Se a pessoa realmente estiver com aquelas brechas abertas, então Satanás ele vai ter legalidade para poder chegar e destruir aquela pessoa, né? Você está entendendo? Se a pessoa não fechar essas brechas, realmente Satanás ele tem autoridade para conseguir chegar e dar uma surra, né, no mundo espiritual naquela pessoa. E eu sempre digo isso, que até mesmo em batalhas espirituais ou libertações e tudo mais, existem realmente os libertadores, né? Realmente existem. Deus ele está levantando aí os libertadores, ele está levantando pessoas que estão tomando um posicionamento realmente com uma autoridade incrível para chegarem em cidades e estados, ou até mesmo países, para remoção de principados e potestades. Só que isso aí não é para qualquer pessoa não, entenda. Você não pode chegar assim hoje, né? Falar assim, ó, eu vou lá para tal estado, para tal cidade para orar para remoção de principado. Não é assim que funciona. Eu já vi pessoas que até mesmo morreram. Não estou brincando, estou falando sério isso. Eu estou falando de pessoas que já foram, né, sem uma ordem divina, porque realmente isso aí só ocorre só quando Deus, o próprio Deus, fala com você. Quando o Senhor vem, comunica a você, levantando um profeta, né, que às vezes nem sabia de nada, né, e você sentiu aquilo e talvez um profeta ou em sonho ou visão o Senhor foi lá e falou com você, dizendo que você estaria
teria que ir para tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, porque Ele está te ordenando, né? Quando o Senhor fala isso, então sim, você vai e obedece. Mas quando Deus não fala, então não queira ir. Porque se você ir, né, querendo fazer a sua vontade, você pode acabar quebrando a cara. Assim como outras pessoas que eu já conheço, que eu já vi, que até mesmo faleceram por conta disso. Como assim? Pessoas que foram tentar bater de frente, né, com principados e potestades. Não tô brincando, gente, isso é coisa séria. Eu já vi coisas que ocorreu nesse sentido, da pessoa querer bater de frente, né, e a pessoa foi com mais algumas outras pessoas. O que aconteceu? Eles foram, jejuaram, se prepararam e tudo mais, né, para ir. Só que quando chegaram lá, o que aconteceu? Não aguentaram, né, o baque, pensaram que realmente ali iria ser fácil, não foi uma guerra travada, né? Chegaram lá, tentaram fazer de tudo, não conseguiram, né? O que aconteceu? Dessas pessoas, alguns caíram fora e sobrou somente uma. E dessa pessoa, eu não vou mencionar nomes aqui, né, mas dessa pessoa que sobrou, essa pessoa não resistiu, acabou pegando câncer e faleceu. Não tô brincando, gente, é sério. Se a pessoa ela tiver brecha, se a pessoa realmente tiver legalidade, Satanás vai conseguir entrar. Vai conseguir lançar uma enfermidade. Se a pessoa tiver brecha, se tiver realmente qualquer brechinha, um buraquinho, não importa o que for, cara, um buraquinho, uma brecha, realmente já era para essa pessoa. Já era. Eu não tô brincando, isso aqui é coisa séria, cara. Tem pessoas que levam na brincadeira, tem pessoas que querem se acharem às vezes os libertadores, né? Nunca vi uma geração onde tá se levantando tantos libertadores, né? Parece que virou moda isso agora, sendo que as pessoas acham que isso aí é brincadeira. Não é, gente, isso aí é coisa séria. Se a pessoa realmente não souber o que está fazendo ali, a pessoa acaba se lascando feio, né? A pessoa às vezes não sabe onde está se metendo e a pessoa acaba falecendo. Fisicamente mesmo, né? Nem espiritualmente, fisicamente. Pode ocorrer espiritualmente, né? Com alguns, né? De realmente a pessoa às vezes virar na fé e a pessoa acabar se desviando e caindo nas tentações do mundo, acabar se prostituindo, mentindo, bebendo, fumando, sei lá, né? Fazendo outras coisas que não agradam a Deus, por conta realmente de entrar em lugares onde não era para entrar. Você está entendendo o risco que isso pode causar na vida de uma pessoa que não foi chamada para isso? Aí a pessoa vai lá e teima e acaba acontecendo isso com a pessoa. A pessoa fala, meu Deus, né, mas eu ia para a igreja, eu dava oferta, dava dízimo, né, eu fui inventar de querer fazer uma campanha junto com irmãos e acabei me lascando, agora me desviei e tudo mais. Por quê? Porque não fui obediente à voz de Deus. Deus falou para essa pessoa ir lá? Não. Então por que essa pessoa foi? Ah, porque o irmão tal falou para mim ir para mim fazer campanha lá junto no monte. Tá, mas Deus falou para você fazer isso? Deus falou para você fazer isso? Não falou? Então não vai, né? Não seja uma Maria atrás com as outras. Perdão às Marias, tá bom? Mas não seja uma Maria atrás com as outras, né? Não faça o que os outros também estão fazendo pelo fato de você ver eles fazendo ali, né? Não faça isso. Só vá se o Senhor te der a ordem. Se o Senhor não der, então deixe essas pessoas irem, né? Deixa elas irem, não vá, né? Faça somente aquilo que Deus está mandando você fazer. Então sim, você será abençoado. Amém? Então existe isso, gente. Existe isso. Então eu já vi situações como essa. Eu já vi situações assim, realmente, que me espantou, né, de ver pessoas que realmente entraram por esse processo aí, por esse caminho, né, e não teve volta. Realmente a pessoa depois tentou se arrepender e a pessoa buscou, jejuou, pediu oração para pessoas que carregavam unção também para tentar orar e não deu certo. Deus não reverteu. E eu tô falando, gente, de situações assim que é tenebroso. Pensa numa situação assim onde você faz algo, escute isso, porque isso aqui é forte, isso aqui. Pensa numa situação onde você faz algo e Deus ele vai sentenciar, ou seja, ele vai pegar o martelo e vai bater e não tem mais volta. Ah, mas a pessoa fez o sacrifício, fez isso e aquilo para tentar curar aquela pessoa, né? Pode existir isso? Pode. Existe. Cura por sacrifício existe. Onde você realmente entrega um bem, às vezes até mesmo tem pessoas que entregam às vezes um carro, às vezes raspa o cabelo, faz um ato profético realmente por uma cura. Por quê? Porque às vezes pode ocorrer de um principado ou uma pessoa satanista que às vezes se levanta contra a sua vida, né? Eles sentem. É como se fosse um campo de batalha. Se você entrar ali, imagina um campo assim, onde está cheio de alarmes. Vou dar um exemplo aqui, onde está cheio de alarmes assim, ou seja, cheio sabe aqueles filmes onde você vê que tem aqueles laser, né, vermelho? Ou seja, se você entrar ali, aquele campo tiver ali cheio de alertas, de alarmes, se você passar o pé ali naquela linha ali, já era, vai acionar, né? E as pessoas que são donas daquele território vão saber, né, que entrou intruso ali, ou como se fosse isso no mundo espiritual.
Quando você começa a invadir essa barreira, quando você começa a entrar em um ambiente, um território que não é seu, o que acontece? O dono daquele território vai saber que existe um intruso ali, ou seja, você que está entrando no território inimigo, você está entendendo? É assim como aconteceu com Josué, Davi, Sansão, outros guerreiros que realmente faziam esse tipo de coisa, entrar em ambientes ou territórios inimigos. O que eles faziam? Né? Levavam sempre espias para entrar no território inimigo, né, para ver os pontos fracos do seu inimigo. Para quê? Para quando eles fossem na batalha real mesmo, quando eles fossem na própria batalha ali, para enfrentar os seus inimigos, eles já iriam saber os pontos fracos do seu inimigo. Você está entendendo? Eles já iriam saber os pontos fracos. Por quê? Porque lá atrás eles tiveram uma mentalidade de saber, de enviar espias para entrar lá dentro do território inimigo para saber os pontos fracos, né? E tem pessoas que às vezes não têm essa mentalidade, né? Assim como o cristão, né? De realmente estudar os pontos fracos do seu inimigo. Tem pessoas que não se interessam por isso. Ah, eu vou buscar somente isso. Busque tudo, querido. Querida, busque tudo mesmo. Todas as informações ao qual couberem na sua mente, né? no seu HD aí, na sua mente, realmente busque por tudo. Prosperidade, vida financeira, batalha espiritual, né? Dons de cura, libertação, revelação. Busque tudo, cara. Busque tudo. Vai buscando, realmente estude por tudo. Busque, estude tudo isso realmente para somar, né, na sua vida. Porque algum momento da sua vida você vai precisar realmente disso, né? E quando ocorrer uma situação, né, talvez aí, não sei, você mexa com cura, vou dar um exemplo assim. O Senhor chamou você para orar por cura e você começa a orar por cura e pessoas são curadas e glória a Deus por isso e tal. Você vai lá, começa a orar por 1, por 2, 3, 4, 5 e essas pessoas começam a ser curadas. Meu Deus do céu! Então você recebeu a testificação que você carrega o dom de cura. Amém? E aí acontece que realmente ali às vezes uma pessoa, né, vem possessa ali com um demônio e aí você não sabe o que fazer. Aí você tenta orar por cura, só que não é cura, porque esse ali é um espírito. É um espírito maligno. E aí já não é mais da mesma forma como você vai orar por cura. Não, você vai orar para expulsar, você não vai orar como se você orasse por cura. Ou seja, para expulsar demônios é com autoridade. Você chega em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda potestade maligna, todo espírito maligno, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. E ó, expulsa. E o demônio, ele se submete ao nome de Jesus, através da unção do Espírito Santo, o qual está sobre a sua vida. Está entendendo? Conforme o nível da unção que operar sobre a sua vida. E isso é um dos fatos interessantes de falar acerca disso, assim como diz no texto na Bíblia, onde diz: essa casta de demônios não sairá se não for por oração e o jejum. Esse texto, na verdade, nos originais não existe nas Escrituras. Você sabia disso? Não existe. Se você procurar nos originais, muitas pessoas têm a sua mente padronizada por isso, de achar que esse texto é real, só que não é, porque esse texto não está nos originais, foi implantado, não está, juro para vocês que não está, né? Não está. Esse texto, essa casta de demônios não sairá se não for por jejum, por oração, não está. Por quê? Porque o jejum e a oração, o que eles vão trazer para uma pessoa? Santificação, sim, mas irão trazer sensibilidade no seu espírito para você captar as coisas que estão ao seu redor. E isso é uma das cenas mais lindas que ocorre na vida de uma pessoa, e você ter a sensibilidade do espírito. Por quê? Porque quando você estiver saindo ou estiver em algum lugar, ou até mesmo precisar de um alerta, como assim? Um alerta do espírito. Isso aqui é uma das cenas mais legais que ocorre, quando você está sensível no espírito. Você está saindo em algum lugar, ou você está em algum ambiente, e de repente, sei lá, às vezes... eu vou falar isso aqui, né? Deixa eu falar aqui. Eu ia dar um exemplo aqui, mas vou falar isso aqui, que já deve ter ocorrido com muitas pessoas isso. O que é? Quem aí já esteve em um ambiente assim e você está lá conversando com uma pessoa, você está num ambiente, não sei, ali e tal, e de repente você escuta aquele pi, sabe aquele agudo que dá bem no ouvido assim, né? Lá dentro do ouvido que dá aquele pi, que você sente aquele pi. Quantos daqui nessa transmissão aqui, ou nesse vídeo, nessa live, já ouviram, né, esse agudo assim lá no ouvido, assim, daquele pi? Quantos já ouviram? Né? Você já ouviu isso? Você já ouviu já esse pi que dá no ouvido assim, aquele sonido, né, que dá no ouvido? Quantos já ouviram isso? Eu duvido se deve ter uma pessoa que não ouviu isso, né? Tenho certeza que todos já devem ter ouvido isso aqui. Uma vez na vida você já deve ter ouvido isso aqui, né?
Deixa eu ver aí, comentem nos comentários. Quantas pessoas já ouviram isso, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Você já ouviu isso, né? Aquele sonido que dá assim no pé do ouvido, assim, né? O que pode sinalizar isso? Muitas pessoas se questionam ou perguntam isso, até mesmo mandam mensagem perguntando isso aqui. Apóstolo, o que significa isso? Né? Só no dia de hoje eu já ouvi isso aí 3 vezes. Né? A pessoa fala assim, às vezes manda mensagem e fala isso. Apóstolo, só hoje eu já ouvi isso aqui 3 vezes, esse sonido, esse apito que dá no meu ouvido fica pi. O que pode sinalizar isso aqui? Né? Ontem, deixa eu falar para vocês aqui isso aqui, quer ver? Ontem, quando eu estava trabalhando, né, eu ouvi esse sonido 3 vezes seguido. Eu falei assim, Senhor, deixa eu me lembrar aqui. Eu estava mexendo, né, estava trabalhando lá e de repente eu peguei e ouvi 3 vezes, né, fez assim, pi, pi, pi. Primeiro deu uma pitada assim, aí parou, né, eu fiquei continuando fazendo as coisas ali. Depois mais uma vez apitou, né? E aí eu continuei fazendo as coisas. E na terceira vez, quando apitou, eu pensei, opa, 3 vezes. Né? Na segunda vez eu poderia já ficar meio escamado assim, mas aí esperei e foi na terceira vez. Na terceira vez, quando apitou, eu já fiquei meio esperto assim, peguei e falei, opa, se é 3 vezes, então o senhor está querendo sinalizar alguma coisa. Eu peguei, parei tudo e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? E aí o Senhor pegou e ministrou para mim, pegou e falou, fecha os olhos. Eu peguei e fechei os olhos. Para mim isso foi, né? Eu não sei para outras pessoas, pode ser diferente. Para mim foi assim. E eu peguei, obedeci, ele pegou e falou, fecha os olhos. E eu fechei os olhos. E eu fechei os olhos, quando eu fechei os olhos, olha o que aconteceu. Pera aí, gente, só um minutinho. Agora vai ter gente curiosa aqui para querer saber isso, quer ver? Porque isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muito legal mesmo. Deixa eu só fazer algo aqui rapidinho. Esse sonido é incrível, porque isso aqui é um alerta. É um alerta, na verdade, né? Mas existe algo que é muito mais além do que isso. Nós vamos descobrir aqui. Pera aí, gente. Eita. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pronto. Aqui, ó. Tava compartilhando aqui o link, gente. Ali tinha pessoas pedindo aqui também. Pronto, compartilhei aqui. Esse sonido se refere muito a quem mexe também com batalha espiritual, vai saber disso. Né? Quem mexe com libertação, batalha espiritual, vai saber acerca disso aqui. Esse sonido muitas vezes se refere ao quê? Se refere também a um alerta. Né? Alertas que podem estar ocorrendo ao seu redor ou coisas que irão ocorrer. Então você precisa ficar esperto. Ficar esperto. Quando ocorre, eu já percebi isso, eu não sei você, mas eu já percebi isso. Ontem isso ocorreu 3 vezes, né? Quando isso ocorre mais de 3 vezes, você já precisa ficar esperto. Você fica bem esperto. Você pode ter plena certeza, quando isso ocorre mais de 3 vezes no mesmo dia, você já fica esperto, porque alguma coisa ao seu redor vai acontecer. Ou seja, um alerta, um sinal. Ou, às vezes, pode ser uma aproximação. Aproximação, como assim? Foi o que aconteceu ontem. Ontem isso aconteceu. 3 vezes deu sonido e eu fiquei meio escamado. Falei assim, Senhor, o que significa isso? Né? Porque eu já senti isso aqui uma vez e eu pedi ao Senhor para me informar o que significava isso, e algumas das vezes era demônios, né? Demônios ou pessoas possessas que estavam perto, próximo. Né? Por exemplo, já ocorreu de às vezes eu estar num shopping ou às vezes estar no mercado e de repente eu senti um sonido, né? No caixa assim, sabe, para ir passar a compra assim. E de repente eu senti assim um sonido que deu no ouvido assim. Né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Eu sentindo assim. E de repente eu peguei e comecei a ficar meio tonto assim. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu me segurando assim. Quando eu olhei para trás, né? Um homem assim, bem vestido, de terno, gravata assim. Eu até pensei, meu, um pastor da Assembleia, eu pensei assim, né? E quando eu virei para trás assim, eu olhei para ele assim, ele me olhou. Gente, juro pra vocês, sério, jurando mesmo, pé junto,
realmente jurando assim para vocês que realmente quando eu olhei para ele assim, né, nos olhos dele, ele tava com a cabeça assim curvada olhando pro celular. Quando ele levantou a cabeça que olhou para mim, o olho do homem ficou preto. Mais preto. O olho assim dele tudo ficou preto. Eu olhei assim, na hora que eu olhei, eu virei assim de novo e virei pra cá, com o rosto virado para baixo assim. Virei assim meio rápido assim, fiquei, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Falei assim, meu Deus, por que que o Senhor me prepara situações como essa, né? E ali eu percebo que são situações como essa onde o Senhor vai te treinando. O Senhor te prepara e o Senhor te treina, né? É realmente para você estar preparado para situações como essa, para você ter o discernimento, né? E ali o Senhor vai te moldando, te preparando, te treinando. E é muito legal isso, muito legal. Só que rolou situações diferentes. Dessa ali ocorreu isso, né? Deu realmente discernir que aquele homem não era um satanista, na verdade são quase da mesma coisa, né? Mas era um maçom, né? Era um homem da maçonaria, né? E ali eu tive a revelação, o Senhor me mostrou que era um homem da maçonaria, né? Que estava atrás de mim, o olho do homem ficou preto assim, na hora me deu um arrepio de baixo para cima, né? Me subiu um arrepio de baixo para cima, assim, eu já fiquei tudo já assim alerta, já sabe aquele estado de alerta, ficou aquele estado de alerta assim, né? Mas isso ocorreu em outra situação. Ontem, quando isso ocorreu 3 vezes, aí já foi diferente. Porque aí, como eu falei, o Senhor ele falou comigo que era para mim fechar os olhos e eu fechei. E quando eu fechei os olhos, o Senhor pegou e falou: espere um pouco. E eu fiquei esperando. E aí o Senhor pegou e falou: agora abre os olhos. Na hora que eu abri, eu tive uma experiência, né? E nessa experiência eu pude contemplar e vi, né? Eu vi um anjo que estava próximo de mim, como se fosse uma coluna de fogo. Eu vi isso, contemplei isso, consegui ver ontem. Então isso pode servir de duas maneiras, ou uma ou outra, ou pode ser até mesmo potestades malignas, ou até mesmo demônios que estão próximos de você, disfarçados ou dentro de pessoas, né? Ou seja, usando pessoas como uma casca, né? Ou até mesmo anjos da parte de Deus que estão próximos de você. Cara, quando é anjo da parte de Deus que está próximo a você, meu Deus, pensa na cena incrível que é. Por quê? Porque tem uma diferença, né? A primeira é, quando você sente esses sonidos no ouvido, né, que dá aquele pi, você vai sentir ou duas ou uma, né? Ou você pode sentir uma tribulação, uma pré-tribulação, digamos assim. Você sente uma pré-tribulação. Como assim? Você fica todo aflorado, você fica assim, meu Deus do céu, que agonia, né? Que sentimento horrível que está acontecendo aqui. Né? Você sente como se tivesse um peso na atmosfera, um peso no ambiente, assim, como se fosse um peso mesmo, uma irritabilidade, né? E você sente aquilo, você fica tudo aguçado, assim, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? E você fica tudo desesperado, né? Mas, quando é da parte de Deus, em questão de anjos, ou em questão de patentes angelicais, ou proteção divina, né, que o Senhor está colocando ali ao seu redor, então você sente uma paz interior, ou seja, você sente o sonido e você já sente aquela paz dentro de você, né? E essa paz que vem dentro de você, então você consegue discernir que isso é da parte de Deus. E é muito lindo você saber isso, né? Porque quando ocorrer, você já vai sentir através dos sentimentos. Por quê? Porque muitas das vezes Deus ele se comunica dessa forma, através de sentimentos que podem estar ali ocorrendo dentro do seu interior, né? Tem pessoas que podem ouvir o Senhor falar através de voz, através de sonhos, através de visões ou através de sentimentos, que é o mais provável que pode acontecer com muitas pessoas, amém? E esse é um dos sentimentos mais incríveis que ocorre, né? Quando realmente a pessoa ali ela está totalmente conectada, né? Nessa sensibilidade espiritual. Tem muitas pessoas que estão acostumadas com o jejum. Se você não faz, comece a fazer, execute o jejum, porque o jejum é uma arma realmente totalmente aprovada, né? Realmente para essa área de libertação, pessoas que se envolvem nessa área, né, de libertação que tem chamado para isso, ou para você que não tem, faça também, porque realmente isso é agradável você fazer, porque realmente isso vai te ajudar em situações extremas quando você mais precisar. Você pode ter plena certeza disso. Você pode ter plena certeza. Você não precisa, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que pensam dessa forma. Eu já acho errado isso. Eu acho errado. Tem pessoas que falam assim: eu vou jejuar, eu vou buscar Deus porque hoje eu tenho uma ministração. Não faça isso. Não faça isso. Tem pessoas que têm o costume de querer jejuar, ou querer orar, ou querer fazer coisas, né, a mais, né, só porque tem uma ministração agendada, ou porque vai ministrar, ou porque vai fazer isso, fazer aquilo. Não pense dessa forma. Faça isso como se fosse uma rotina no seu dia a dia. Por quê? Porque sempre você estará
preparado. Para todo momento, né? Para todo momento você estará preparado. Você não precisa estar em cima de um altar para você ser usado por Deus. Você não precisa estar com o microfone na mão para você ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus em qualquer lugar onde você estiver. Qualquer lugar. Desde que seja em Alphaville ou Alfavela, né? Ou Alfavela, né? Qualquer lugar onde você estiver, você pode ser usado por Deus. Você está entendendo? Até na sua família, em entes queridos, ou até mesmo na rua, quando você estiver saindo de casa, ou estiver no mercado, num posto de saúde, não sei, num posto de gasolina, caminhando na rua, não sei, onde você estiver, você pode ser usado por Deus, né? Imagina, essa sensibilidade que vai trazer para você não só isso, né? Assim como eu falei assim desse agudo, né, no ouvido, mas outros sentimentos podem vir sobre você também, que pode permitir ou sinalizar você também descobrir acerca de outras coisas. Por isso que eu digo, acerca dos dons e autoridade, existem sim, né, sentimentos e situações que realmente acontecem no seu corpo. Por isso que eu falo, a presença de Deus você vai sentir ela, né? Nós sentimos a presença de Deus quando ela está no ambiente. Como? Você vai ver pessoas se quebrantando, você vai ver pessoas chorando, você vai ver pessoas se arrependendo, né? Então isso sinaliza a presença de Deus. Quando ela vem sobre o ambiente, uma das primeiras sensações ou coisas que você vai ver ao seu redor vai ser aquebrantamento, arrependimento e conversão de almas. Você vai ver sinais como esse acontecendo, né? Quando a presença de Deus vem mesmo sobre o ambiente, são sinais como esse que ocorrem. Agora, quando o poder de Deus vem sobre o ambiente, aí já é totalmente diferente. Você não vê pessoas se arrependendo, se convertendo ou se salvando. Não, você vê pessoas sendo curadas, libertas, restauradas, né? Você vê isso acontecendo. Por quê? Porque o poder de Deus você não vai sentir como um sentimento. Não, não. Você vai sentir na carne. Na carne, na carne. A presença de Deus nós sentimos ela como sentimento, né? Sentimento dentro de nós. Ou seja, então é quebrantamento, arrependimento, né? Conversão de almas. Agora o poder de Deus nós sentimos ela na carne. Ou seja, então por isso que tem essa grande questão das pessoas não conseguirem permanecer em pé, né? Quando o poder de Deus vem. Assim como diz nas Escrituras, em 1 Crônicas, diz que realmente nem o sacerdócio conseguiu permanecer de pé. Quando a glória de Deus veio, encheu o templo, eles não conseguiram. Sacerdotes, já parou para imaginar isso? Os próprios sacerdotes que foram separados pelo próprio Deus para estar naquela função, ou seja, sacerdotes, pessoas que estavam naquela função, precisavam ser santificados todos os dias, eram homens que realmente eram respeitados por conta da sua santificação e separação. Imagina, eles se separavam, se santificavam todos os dias porque havia essa separação, essa santificação realmente para que eles pudessem entrar no Santo dos Santos. Então, esses próprios homens que eram santificados, preparados para estar numa função como essa, não conseguiram permanecer quando a glória de Deus desceu sobre o ambiente. Imagina isso, né? Os próprios homens sendo separados para essa função não conseguiram permanecer de pé. Imagina nós, né? Se realmente o próprio poder de Deus vem sobre o ambiente. Você acha que realmente uma pessoa, né, como nós, pessoas que realmente somos pecadores, pessoas que realmente nem, às vezes, no dia a dia não conseguimos nos purificar todos os dias, né? Que às vezes pode ocorrer realmente situações ao qual nós acabamos ali pecando, né? De alguma pessoa, às vezes, trancar ou fechar o carro ali no trânsito, às vezes você acabar se desviando por alguns segundos, acabando querer ali xingar ou querendo falar isso, falar aquilo. Você é humano, cara. Você é humano, você pode errar, você pode cometer erros, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou seja, você vai acabar errando, né, em algum momento da sua vida. Todos nós erramos, né? Mas por isso que realmente existe, né, o perdão, por isso que existe realmente o arrependimento, para você se arrepender daquilo qual você fez, né? Então pode acabar ocorrendo isso, né? Mas nós, no nosso dia a dia, nós podemos cometer erros como esse, né? Mas aí existe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, te consola e faz você se arrepender, né? Você foi lá, saiu, né, com o carro na rua ali, você foi lá, às vezes no mercado, e de repente uma pessoa foi e te trancou com o carro ali, você já levantou aquele temperamento, você já... Ou filho de Belial, né? Ou mulo de Balaão, né? Já aqui já dá um tapa na orelha e já fala, te apruma, rapaz, né? Às vezes quis fazer isso, fazer aquilo, e você se segura para não querer pecar, para não querer errar, né? Mas acaba ocorrendo que às vezes, né, dá um escapuliu. Aí você bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, Senhor, me perdoa, Senhor. Não queria ter feito, Senhor. Não queria ter feito, mas acabei
cometendo isso aqui. Me perdoa, Jesus, por favor, me perdoa, Senhor. Ó. Só de você ser sincero. E eu falei aqui numa pureza e sinceridade, já senti de novo já a presença. Tá muito forte aqui, vocês não têm noção. Tem gente que às vezes nem tem noção disso. Quando você começar a buscar por isso, você vai entender o que eu tô falando. Principalmente por essa presença. E a sinceridade, a pureza. Daí você fecha os olhos e você diz, Senhor. E é lindo isso, cara. É muito lindo isso. É muito lindo isso aqui. Quando uma pessoa ela consegue ter um nível de pureza e sensibilidade com Deus. Quando a pessoa ela é sincera, muito sincera. Porque às vezes eu posso falar algo, mas eu não estou sendo sincero, você está entendendo? Ou seja, eu falo algo para uma pessoa, só que às vezes eu não estou sendo sincera com ela. Eu posso estar falando só da boca para fora. E você não pode fazer isso com Deus, porque Deus é Deus. Ele vai saber se você estiver mentindo ou não. Tá entendendo? Então quando você usa da sinceridade, né? Quando você usa realmente da pureza de coração, de você ser sincero com Deus, você vai saber que realmente o Senhor ele vai te ouvir. Ele vai atender o seu pedido, aquilo que você está pedindo a Ele. Você está pedindo por um perdão. Ou seja, então você abriu seu coração e você diz assim, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Pai. Ó, de novo, já sendo sincero, já dá para sentir a unção descer, já nesse momento, eu sinto ela descer aqui. Só de falar dessa forma, eu falo assim para vocês aqui numa transmissão aqui, como se eu estivesse falando com Deus na minha oração. Na minha oração. Então eu fecho os meus olhos e falo dessa forma, como se eu estivesse falando com o próprio Deus mesmo na minha oração. E isso é lindo, sabe? Então você fala dessa forma sendo sincero, você diz, Senhor, Pai, me perdoa, Senhor. Eu cometi um erro, Senhor, mas eu não queria ter feito isso, sabe? E aí você fecha os olhos e você faz isso, você diz assim, Senhor, eu errei, Senhor, eu errei, Pai, mas por favor me perdoa. Me perdoa, Senhor, por favor. E aí o Senhor te visita e você é agraciado e o Senhor perdoa você. Meu Deus, que forte. Jesus é lindo demais, né? Obrigado, Jesus. Meu Deus, que forte. Dá até uma tontura já de sentir essa unção descer. Meu Deus, desceu tão forte que dá até dá até uma tontura já. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, gente, que eu fiquei grog agora. Fiquei mole. Meu Deus do céu, deixa eu me segurar aqui, peraí. É, desse jeito que funciona. É forte, tem pessoas que acham que isso aqui é brincadeira ou achar que tá aparecendo, não sei o que. Deixa acontecer com você pra você ver. Né? Eu quero pedir ao Senhor realmente que socorra com você, para que você sinta essa unção e vir sobre você, para você saber o que eu tô falando. Né? Para quando essa unção descer sobre você, você sentir essa embriaguez. Não se embriaguez com vinho ou com bebida alcoólica, com cerveja, com álcool, com tequila, com vodka, com velho barreiro, não sei, qualquer bebida aí, né, ao qual causa devassidão, ou seja, te leva ao pecado. Mas sejais cheios do Espírito Santo. Por quê? A comparação entre a bebida alcoólica e o poder de Deus. Por quê? Porque é a mesma sensação. É a mesma sensação. Embriaguez. Só que pelo contrário do que a bebida alcoólica vai trazer sobre você, que é o quê? Vai fazer com que você se corrompa, fazer com que você fique de ressaca, fazer com que você se torne uma pessoa qual vai se corromper, uma pessoa que talvez possa perder, você vai acabar perdendo o seu emprego por conta da ressaca, por conta de você não querer nem se levantar da cama, né? Ou seja, você bebeu, você ficou mal, você vai vomitar, você vai passar mal, isso e aquilo. Só que a embriaguez do Espírito não, pelo contrário, você vai ficar manso, você vai ficar realmente uma pessoa melhor, né? Você vai ter o espírito de alegria, que é uma das coisas mais lindas em uma pessoa, o espírito de alegria. Ele vai recair sobre você, vai estar sobre você. Você vai ter ânimo de vida, o espírito de alegria, né? É isso que traz sobre você, esse espírito de alegria. E isso é uma das coisas mais legais, realmente, que ocorre sobre uma pessoa, de saber que realmente, quando você sabe, né, que essa busca, né, o qual você faz realmente no seu interior, de fazer com que essas águas, esses rios de águas vivas fluem, né, dentro de você, através da sinceridade e a pureza que você tem com Deus, né? Porque não é somente chegar e dobrar os joelhos e orar ali, né? Vou fazer uma oração ali para Deus, vou buscar, né? Eu vou orar,
o buscar a Deus. Não é somente isso. Se fosse assim, então Jesus não ensinaria os seus discípulos a orar, né? Os seus discípulos, eles não, até mesmo os discípulos de João Batista, eles não falaram assim, mestre, né, rabi, mestre, ensina-nos, né, a orar pelos enfermos, ensina nós, Senhor, a expulsar os demônios. Eles não pediram isso. Eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí nós reconhecemos a oração a qual Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí o Senhor ensinou os seus discípulos a orar. Ou seja, então você vai perceber que a oração é um dos principais meios de conexão com Deus, né? Se você não estiver realmente alinhado na sua sensibilidade e pureza de coração, você não vai conseguir fazer com que essa oração, a sua oração, alcance ao céu. Como assim? Existe isso? Existe. Nem toda oração ela é ouvida por Deus. Você sabia disso? Sabia? Eu posso vir agora aqui, dou um exemplo, eu posso vir agora aqui, dobrar os meus joelhos na frente dessa câmera aqui, na frente de vocês, e querer levantar as mãos para cima e dizer, soberano, eterno, vou mudar até o tom de voz, soberano, eterno, magnífico, exalto, eterno, calaba. Eu posso vir aqui e querer me aparecer para dizer que eu sou um cara de oração e tudo mais. Eu posso fazer isso para chamar a atenção das pessoas, mas Deus não irá ouvir a minha oração. Por quê? Porque eu não estou sendo sincero. Você está entendendo? Ontem foi interessante, algumas pessoas até mesmo no meu serviço descobriram que eu sou, né, cristão, né, pastor ainda mais, né, descobriram, né, que eu sou e acabaram ficando meio assim, né, falaram, ué, tão jovem, já é pastor e tudo mais, né, e já me trataram de uma forma diferente. E eu fiquei meio assim pensando, né, que às vezes não, né, a maioria de alguns, né, realmente que são pastores, evangelistas ou apóstolos, né, parece que eles têm assim a tendência de querer com que as pessoas saibam, né, que eles tenham aquele título eclesiástico, né? Eu já não sou assim, cara, não sou assim. Eu não preciso ficar com um papel na minha testa dizendo assim, ó, sou apóstolo do ano, né? Eu não preciso fazer isso, né? Não preciso, cara. E eu vi realmente que algumas pessoas têm a tendência, né, de pensar assim, não, ele é pastor, por que ele não diz que ele é pastor? Né? Ele é evangélico, ele é cristão, por que ele não diz que ele é evangélico cristão? Né? Ou é filho de Deus, ou sei lá, né? E nessa área onde eu estou trabalhando até mesmo são muitas pessoas católicas, né? Sou contra, né? Cada um com sua religião e tudo mais, né? Com a Maria, com São Jorge, não sei, cada um com seu santo, né? Mas realmente tem a tendência de ter essa negligência, digamos assim, né? As pessoas pensarem assim, não, se a pessoa é, ela tem que falar que é, né? Mas eu não sou assim. Tem alguns que gostam de fazer isso, de se esbanjar e falar que é isso, que é aquilo. Cara, não tem isso dentro de mim, sabe? De querer se esbanjar e falar, eu sou apóstolo, eu sou pastor, não preciso disso, né? Eu creio assim que até mesmo o seu próprio caráter vai definir quem você é, né? As pessoas quando olham para você, elas definem quem você é através das suas atitudes, das suas decisões, do seu jeito de caminhar, de falar, né? De se comunicar, de ser quem você é sinceramente, sabe? Você não força para querer ser o que você já é, já por conta do Espírito que habita em você, né? Ou seja, são as características de Cristo que habitam em você, né? Que te fazem se tornar uma pessoa melhor ou a pessoa quem você é, o qual está refletindo, né? Para as outras pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a Bíblia menciona e diz que nós somos uma carta escrita e lida diante de outras pessoas. Ou seja, então, eu sou uma carta escrita, né, e lida diante de outras pessoas. Ou seja, talvez eu possa ganhar pessoas que nunca leram uma Bíblia na vida. Eu possa ganhar pessoas para Jesus que nunca leram uma Bíblia na vida. Ou seja, as pessoas, talvez possa ser uma pessoa ali que nunca ouviu falar de Jesus, nunca leu a Bíblia, mas pelo fato dela olhar a minha vida, né, de como eu caminho, de como eu me comunico, de como eu falo, essa pessoa acaba vendo, né, o reflexo de Cristo em mim e acaba querendo o mesmo Deus que eu sirvo, né? Ou seja, então a pessoa diz, cara, eu quero esse Jesus aí que você segue aí, porque eu vejo a forma como você é, eu vejo da forma como você fala, se comunica, da forma como você age, como você caminha, e eu quero isso pra mim, né? Eu quero ser uma pessoa assim também como você, uma pessoa boa, uma pessoa dessa forma, né? Uma pessoa que é um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então as pessoas olham para você dessa forma, né? Pelo testemunho interior ao qual está dentro de você, que é através do Espírito, e as pessoas desejam querer ter o que está dentro de você. Então as pessoas precisam ter esse desejo. Ah, mas eu só vou viver a minha vida, só vou aceitar Jesus,
né? E vou viver a minha vida. Não é assim que funciona, meu querido e minha querida. Não é assim que funciona. Não, não. As pessoas, primeiramente, precisam desejar o que está dentro de você. Precisam. E você, uma dica, você não precisa ficar com uma placa escrita, oh, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo. Você não precisa falar nada disso. Siga a sua vida normalmente. Siga a sua vida normalmente e seja uma pessoa, digamos assim, normal. Como assim normal? Uma pessoa normal. Você não precisa fantasiar ou querer ser outras pessoas. Seja você mesmo. Seja na sua própria identidade. Seja você mesmo. Quem você é, né? Deixe com que o Espírito entre em você e deixe com que as águas fluam naturalmente dentro de você. Então sim, o Espírito Santo vai fazer com que você se torne essa pessoa qual vai se tornar um reflexo de Jesus. Por onde você passar, as pessoas vão conseguir enxergar Jesus em você. E você não vai precisar ficar falando, né, quem você é e tudo mais, não. As características de Jesus vão refletir em você, vão mostrar a personalidade de Jesus que habita em você. Então sim, as pessoas vão desejar, querer ter o Cristo que habita em você. Amém, gente? E isso é uma das coisas lindas que ocorre. Eu amo, cara, pessoas que são dessa forma, pessoas que não precisam se auto-vangloriar, né? Mas só de demonstrar quem você é no seu dia a dia, as pessoas já desejam ter o que você carrega. Amém? As pessoas desejam ter o que você carrega. Isso é uma das cenas mais lindas. E até mesmo comentaram, né, dizendo isso, né? Ontem eu ouvi pessoas falando isso, comentando que realmente existem pessoas que fazem isso, né? E olha, eu ouvi isso de pessoas católicas, né, que falaram isso. Falaram assim, realmente tem muito evangélico que faz isso. Mas eu peguei e falei, olha, não são todos que são assim, né? Hoje vocês estão me conhecendo aqui e desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar aqui eu nunca disse que eu sou evangélico, nunca falei que eu sou cristão, né? Vocês acabaram descobrindo aos poucos, mas eu nunca falei que eu sou, nunca fiquei me esbanjando que eu sou isso, sou aquilo. E agora que vocês sabem, eu vou continuar sendo o que eu sou. Não, eu não vou mudar porque vocês sabem que eu sou, né, pastor, né, eu sou cristão e tudo mais. Né, eu vou continuar sendo quem eu sou, né, eu não preciso mudar. Né, porque agora que eles sabem que eu sou, pronto, agora eu tenho que me santificar, agora eu tenho que ser santinho e tudo mais. Não, eu sou o que eu sou, brincalhão, eu brinco e tudo mais, porque às vezes tem pessoas que pensam assim, os cristãos são tudo sério, né, são tudo com cara fechada e tudo mais. Cara fechado não é sinal de santidade não, tá? Você pode sorrir, você pode ser alegre. A própria Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita em templos ao qual são felizes, alegres, porque esse é um dos frutos do Espírito. Você sabia disso? Esse é um dos frutos do Espírito, a alegria do Espírito. Ou seja, pessoas que não são alegres são difamadores do Evangelho. Por quê? Porque esse é um fruto do Espírito. Você não força para ser alegre, você decidiu ser alegre. Ou seja, eu decidi ser feliz, né? Eu decidi ser feliz, né? Eu não decidi estar preso num quarto, aprisionado, em depressão e tudo mais. Meu Deus, tem um mundo afora para visitar e ir para vários lugares e visitar e tal, pessoas para orar e tudo mais, né? E eu vou ficar dentro de um quarto preso, depressivo, que nada, eu vou sair, eu vou alcançar pessoas, eu vou orar para pessoas, eu vou decidir ser feliz, você está entendendo? Eu vou decidir cumprir um propósito, eu vou decidir cumprir um chamado, você está entendendo? Ou seja, então você decide isso, O Senhor, Ele vai mostrar para você o caminho, agora você toma a decisão se você vai querer aceitar ou não. Você toma a decisão se você vai querer aceitar ou não. E se você aceitar, você vai experimentar realmente o extraordinário da parte de Deus. Você vai experimentar, vai. A vida com Deus não é somente derrota, não é somente agonia, não, como muitos pensam, né? Pensando, meu Deus, parece que eu me tornei cristão e parece que, meu Deus, só é perseguição para o meu lado, né? Grandes perseguições sinalizam grandes autoridades ao qual estão prestes a ser liberadas. Então preste atenção realmente naquilo ao qual está acontecendo ao seu redor. Se estiver acontecendo muita perseguição, você pode ter plena certeza que Deus ele quer confiar uma autoridade sobre você. Então não existe perrengues ou até mesmo tribulações ou angústias que estão ocorrendo sobre você ao qual Deus não permita, sabendo que você irá conseguir suportar aquilo. Ou seja, você vai passar por situações ou angústias ao qual você vai pensar, meu Deus, eu não vou conseguir. Vai sim. Se Deus está permitindo é porque Ele sabe que você é forte, corajosa para conseguir enfrentar aquele gigante, para poder chegar até o fim e receber a recompensa ao qual Deus irá liberar pessoalmente sobre você. Amém? Então entenda, Deus é
poderoso, infinitamente mais daquilo que, para nós pedirmos daquilo ao qual nós pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o poder que nós opera. Deus é poderoso infinitamente mais. Eita, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Agora que eu vi aqui. Amém, meu amor. Shalom, meu bem. Que o Senhor te use. Dom de revelação, que o dom de sabedoria esteja sobre você. Amém. Em nome de Jesus. Receba. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o poder em que nós opera. Amém, gente? Essa é a promessa, essa é a palavra, segundo o poder em que nós opera. Muitos daqueles que já buscam, já sabem como funciona. Busque por isso. Busque por isso. E o Senhor realmente irá te agraciar. O Senhor realmente irá trazer sobre a sua vida a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, gente? E eu encerro por aqui. Amém, gente? Não vou poder mais continuar aqui essa live porque nós já batemos aí, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eu deixei até aqui salva. Meu Deus, já bateu 1 hora já. 1 hora de live já. Amém, gente? Já tá bom já, né? Eu vou deixar ela salva no YouTube, amém, gente? Eu não vou deixar salva aqui pelo Instagram. Eu salvo ela, né? E vou postar lá no meu canal de YouTube. Para você que não me segue, né, no YouTube, coloca lá canal, escreve lá Usa-me Senhor, que já vai aparecer lá uns vídeos já meu lá, né, para você. Ou coloca Guilherme Losch, né? Guilherme Losch, L-O-C-H, Guilherme Losch, né? Já vai aparecer os vídeos lá também. Você vai lá e entra lá em qualquer vídeo, você vai lá e clica lá no logozinho que tem embaixo do vídeo, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você receber as notificações em tempo real, né? Provavelmente a gente pode entrar aqui às vezes ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, você já recebe lá a notificação no seu celular para você receber a live ao vivo, amém, gente? E aí você não perde, você vai pegar a live fresquinha, ao vivo, amém? Para você poder receber aí esses ensinos, né, ao qual estão sendo repassados aí, amém, gente? O que vocês acharam? Vocês acharam legal? Bacana? Esses ensinos, nós podemos estar trazendo mais ensinos como esse, amém? Em nome de Jesus, para que você possa estar sendo beneficiado através desses ensinos e ter um crescimento espiritual sobre a sua vida, amém? São ensinos como esse aí que realmente até mesmo tem trazido aí fortalecimento e até mesmo ousadia para muitas pessoas para serem usadas por Deus. Creia você ou não, mas eu estou falando aqui com pessoas que realmente passaram por aqui já por lives como essa e realmente hoje já estão sendo usados aí para a glória de Deus, abriram ministério, já estão sendo usados por Deus aí realmente orando pelos enfermos, sendo usado por Deus aí através da unção do Espírito Santo por conta de uma live ao qual participaram aqui, já foram cheios do Espírito e ó, começaram já a orar aí pelos enfermos, começaram a ser usados por Deus. Amém. Ou seja, então são situações como essa que ocorrem, de pessoas que vêm aqui, participam de uma live e depois quando vê a pessoa já está voando, já está indo em cidades, estados ou até mesmo países já ministrando aí por conta de uma live como essa. A pessoa já é ativada e ó, a pessoa já vai já disparada como uma flecha, né? Amém, gente? Então essa live vai ser salva no YouTube, amém? Você querer ter acesso, entrar lá no YouTube, dá uma checadinha lá, dá um check lá, né? Vai lá, checa lá, que vai estar lá certinho, lá a live salva no YouTube, para você ter acesso e ver e rever quantas vezes quiser. Amém, gente? Vai estar salva lá. Compartilhe também essa live com mais pessoas. Eu vou disponibilizar ela lá no YouTube. Você vai lá, entra lá rapidinho, copia o link e ó, compartilha em todos os grupos aí qual você tem, em redes sociais, em WhatsApp, Telegram, deixa eu lembrar mais aqui, Instagram. Compartilha aí, gente, com mais pessoas ou com você conheça, para que essa live alcance muitas mais vidas e pessoas. Amém, gente? Em nome de Jesus. Sexta-feira vamos estar fazendo a mentoria. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, gente, peraí. Hoje deixa eu ver aqui que eu até tô... Hoje é quinta-feira, amanhã sexta-feira, quinta-feira. Gente, hoje eu tenho uma live. Hoje eu tenho uma live marcada às 3 horas da manhã com... Eu chamo ele de apóstolo, né? O pessoal, a galera chama ele de pastor, mas eu chamo de apóstolo, já o apóstolo Paulo Antero, né? Ao qual eu vou estar fazendo uma live com ele ali às 3 horas da manhã, né? Pelo YouTube. Então fique ligado lá. Eu vou estar disponibilizando o link também aqui pelo Instagram, pelos stories aqui, o link da live.
mas fiquem ligados lá, provavelmente pelo canal mesmo, né? Nós estaremos entrando ao vivo às 3 horas da manhã, né? Você que tem coragem, esteja lá juntamente para você estar sendo abençoado. Às 3 horas da manhã existe um mistério profundo para quem conhece já acerca dos horários que são proféticos, né? Às 3 horas da manhã é o horário onde o portal se abre, né? E nós estaremos ali em guerra travada, né? Uma ministração que vai ser linda demais, eu creio, em nome de Jesus. E você é o meu convidado para estar ali juntamente conosco ali às 3 horas da manhã, né, chapando, sendo cheio do Espírito, ali vai ser forte demais, eu creio, em nome de Jesus. Você que queira realmente receber mais da parte de Deus, eu faço esse convite para você, para as 3 horas da manhã, estar ali juntamente conosco. Hoje, né, na verdade é amanhã, né, na verdade, né, porque às 3 horas da manhã, né, de quinta para sexta, né, às 3 horas da manhã, né, estar ali juntamente conosco, né? Então fique ligado aí, vamos estar fazendo pelo canal do YouTube, né? Eu e o apóstolo Paulo Antero estaremos ali ao vivo pelo YouTube, amém, gente? Então entra lá, né? Se inscreva, ative o sino das notificações para você não perder essa transmissão, essa live, porque vai ser forte. Essa vai ser forte em nome de Jesus, eu creio, né? O Senhor já tem trazido uma palavra preparada ali e vai ser forte o que vai ser feito lá, amém? Sexta-feira, mentoria. Vamos estar fazendo agora as mentorias na sexta-feira, às 8 horas da noite. Vamos estar falando sobre destruir principados e potestades. Amém? Estou me preparando porque isso aí vai ser um aulão difícil ser ministrado. Difícil mesmo. Porque para falar acerca desses assuntos aí é complicado. É complicado, gente. Pensa o perrengue que dá como você pegar uma vara e cutucar um ninho de vespeiro de marimbondo. Tem pessoas que acham que é brincadeira. Não é não, gente. É fato. Quando você começa a mexer com esses assuntos aí, você pode ter certeza que você vai levar picado. Meu Deus, o inferno se levanta de uma forma assim que você não tem nem noção. Pensa. Então, já se preparando já certinho para trazer esses conteúdos aí certinho, né, para aqueles que realmente querem aprender e querem ter esses ensinos profundos. Amém, gente? E vai ser forte. No seu YouTube Live... Isso, gente. Entra lá no YouTube, coloca lá Guilherme Losch. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. É o meu nome aqui, ó. Só coloca lá. Aqui, ó. Guilherme Losch. Coloca dessa forma assim, lá no YouTube. Com esse nome aqui, ó. Coloca assim, Guilherme Losch lá no YouTube, já vai aparecer os vídeos certinho lá. Vai aparecer também imagem lá, em algumas capas lá. Você vai lá, procura ali rapidinho, já vai achar. Você entra no canal, né, no logozinho do canal lá, e você vai lá e se inscreve, né, no canal e ativa o sino das notificações. Amém? Para quando entrar ao vivo lá já vai aparecer notificação para você lá no seu celular, né? Vai aparecer notificação para você pode ter plena certeza. E aí você pode estar acompanhando lá ao vivo. Amém, gente? Que vai ser forte demais. E sexta-feira amanhã temos aí a nossa live da mentoria, né, que vai ser aí, destruindo principados e potestades, que vai ser forte demais, para você que queira estar ali conectado ou queira fazer sua inscrição, né, para a mentoria. Como funciona? Você faz sua inscrição para a mentoria, tem um valor de uma taxa de inscrição, o qual todos eles são colaboradores que ajudam, né, até mesmo no ministério, né, com uma taxa de inscrição. Cobrar por unção não pode. Não pode mesmo. Isso não é aprovado, porque não pode, é pela graça. Então o dom é de graça. Então você vai lá e transfere isso totalmente de graça. Eu posso orar para uma pessoa e isso for transferido, né? Agora, o conhecimento já é diferente, ou seja, eu busquei por isso, né? Eu gastei tempo da minha vida realmente buscando por isso. Conhecimento, lendo, buscando. Para mim foram 5 anos, vamos dizer assim, 6 anos, né? 6 anos realmente buscando por isso. É esse conhecimento que hoje eu busquei com excelência e hoje eu tenho isso, né? Realmente para poder compartilhar através de ensinos, através de materiais e cursos, os quais são compartilhados com pessoas que realmente estão buscando por isso também. Amém? Gálatas 6:6 diz: compartilhai os seus bens com aquele que vos instrui. Ou seja, então você compartilha os seus bens com aquele que está te ensinando, com aquele que está te instruindo. Ou seja, então isso é provado até mesmo biblicamente para as pessoas que ensinam. Amém, gente? Então eu faço isso e isso também ajuda muito no ministério também, dessas rendas aí que entram também. Eu abençoo também todas as pessoas que semeiam também nesse ministério, que dizimam, que ofertam, que primiciam. Amém, gente?
Para você que estará entrando para o grupo da mentoria, estará abençoando também esse ministério com esse valor de inscrição, que é baixinho, o valor de uma pizza. O valor de uma pizza mesmo. Amém, gente? Então, ao invés de você estar aí somando, né, com uma pizza que estará alimentando o seu corpo, né, físico, você estará até mesmo somando com o seu ministério, né? Você estará realmente comprando algo ao qual realmente estará somando no seu ministério, investindo no seu ministério, essa é a palavra certa. Amém, gente? Então, você queira fazer inscrição, né, para a mentoria, eu vou deixar o contato aqui, ó, 47 996 08 3627. Deixa eu colocar aqui. Mentoria. Prontinho, gente. Deixei fixado aqui nos comentários. Mentoria 47996083627. Esse é o contato para você me chamar pelo WhatsApp, né? Você vai mandar mensagens se você realmente quer isso. Você quer dar o pontapé inicial de você realmente querer mudar a sua vida e espiritualmente ter um crescimento espiritual. Esse é o meu convite para você. Você querer fazer sua inscrição, estar ali participando juntamente conosco, tem esse valor agregável, onde é o valor de inscrição, onde você soma no ministério, né? E você faz sua inscrição, o seu contato será separado, colocado num grupo da mentoria, né? Onde as lives da mentoria são privadas. Quem tem acesso são somente as pessoas que estão lá dentro desse grupo, né? O link é liberado lá dentro, onde as aulas que já foram gravadas estão lá. São gravadas, que são todas privadas, e quem tem acesso a essas aulas são as pessoas, os membros, né, da mentoria também, que estão lá dentro do grupo. Ou seja, está na descrição do grupo todas as aulas lá gravadas com o link certinho, e a pessoa tem acesso a todas as aulas também, inclusive aos cursos também. Ou seja, a pessoa que entrar para a mentoria, a pessoa tem acesso aos cursos também, aos 3 cursos de batalha espiritual, batalha espiritual e libertação avançada, o curso dos anjos e o curso profético. 3 cursos, né, com as aulas ali separadas que estão lá. Amém? Sexta-feira vai ser a nossa mentoria referente a destruir principados e potestades. Como destruir principados e potestades. Mas toda sexta-feira às 8 horas nós temos a mentoria. Amém, gente? Por semana ali. Cada semana, sexta-feira, nós temos a nossa mentoria. A sexta-feira às 8 horas da noite. Amém, gente? Então tá marcado para essa data certinho. Valor da mentoria tem que ser pelo WhatsApp. Manda mensagem pelo WhatsApp, pega o contato ali rapidinho, vai lá, salva no WhatsApp lá, já me manda mensagem, né, que eu vou passar certinho as informações para você estar fazendo sua inscrição, para você já estar lá sendo colocado no grupo, né, para você não perder o link de acesso. Amém, gente? O link de acesso da mentoria, que vai ser forte. Assim como outras pessoas já estão lá aguardando também, esse link aí vai ser forte demais. Amém, gente? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui certinho. Já foi tudo certinho. Tem pessoas que vão até mesmo já se inscreveram lá, né, ou mandar mensagem. Me manda mensagem certinho ali. Amém, gente? Eu vou passar as informações certinho para você lá pelo WhatsApp, para você estar garantindo já a sua inscrição, para você estar ali participando juntamente conosco amanhã às 8 horas da noite. Amém, gente? E vai ser forte em nome de Jesus. Deixa eu orar com vocês aqui para a gente já finalizar essa transmissão, essa live aqui em nome de Jesus. Vamos lá, gente? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa transmissão. Obrigado, Jesus, por essa live. Obrigado por essas pessoas que estão aqui unidas num só propósito, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Quero te louvar, Senhor, em teu santo nome, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor há de fazer, por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que foi semeada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui juntamente com os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, te peço, Senhor, daqueles que estão necessitando de uma porta de emprego, que eles recebam em nome de Jesus. Daqueles que precisam de uma cura, que eles recebam em nome de Jesus. Daqueles que precisam de uma provisão financeira, que venha ao seu encontro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqueles que precisam ser alcançados por Ti, Jesus. Que eles sejam alcançados e tocados pela Tua graça, pela Tua glória, em nome de Jesus. Eu abençoo
a cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui nessa transmissão, nessa live, para todos os ofertantes e daqueles que dizimam nesse ministério, daqueles que ofertam, daqueles que primiciam. Em nome de Jesus, triplica, Senhor, celeiros transbordando sobre a vida dessas pessoas. Que tudo aquilo que eles semearem nesse ministério que volte para eles 100.000 vezes mais, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra profética em nome de Jesus para os colaboradores, para aqueles que são mantenedores desse ministério, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Nos vemos em uma próxima live, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém, gente? Shalom, shalom, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, gente. Amém? Chique. Deus abençoe.